Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, retornamos às nossas aulas, estamos iniciando o terceiro bimestre e hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa com a turma do quinto ano. Nós vamos começar o nosso livro 3, a unidade 5 e o capítulo 1, textos que nos fazem rir, das páginas 6 a 11. Os itens abordados serão histórias para rir e piadas e anedotas. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 8 e 9, a nossa ficha de atividades, páginas 3 e 4, e vamos produzir página 11. Bom, gente, vamos começar, com a página 6, unidade 5. A unidade 5, ela fala sobre a questão da oralidade, e os textos de humor. E o nosso capítulo 1, ele é chamado de textos que nos fazem rir. Bom, a gente já está falando, textos que nos fazem rir, então são textos engraçados. E quando a gente pensa em texto engraçado, a gente pensa logo em piadas ou anedotas. Tem uma diferença aí entre piadas e anedotas, depois eu vou explicar para vocês. Além dessa questão desse gênero, piadas e anedotas, nós vamos também estudar conceitos de frase e oração. Vamos também falar um pouquinho sobre o que é sujeito, predicado e vamos estudar o uso da vírgula. Bom, na nossa página 6 aqui e 7, a gente vai falar um pouquinho sobre o conversa vai e o conversa vem. Bom, no conversa vai, vocês vão observar a imagem que tem no livro de vocês, tá bom? Vocês olhem a imagem que tem e vão analisar essa imagem e vão se perguntar: tem alguma coisa engraçada nessa imagem? Se tem algo engraçado nessa imagem, esse algo engraçado te fez rir de verdade? Você ficou mesmo sorrindo ao olhar essa imagem? Vocês gostam de ouvir piadas? Bom, gente, eu gosto bastante de ouvir piadas, vou ser bem sincera. Amo ouvir piadas, porque eu gosto de estar sorrindo o tempo inteiro, Vocês sabem alguma piada assim de memória na cabeça de vocês? Vocês lembram que alguém contou e vocês riram bastante, aí memorizaram essa piada? Bom, se vocês têm essa piada na memória, o que vocês vão fazer? Quando terminar essa aula, vocês vão contar essa piada para algum familiar de vocês. Ou aqui na sala, quando essa aula for dada aqui no presencial, os alunos vão compartilhar essa piada comigo. No Conversa Vem outro questionamento, Às vezes, ouvimos uma piada super divertida, porém, quando a gente vai contar para alguém, a piada parece não ter a mesma graça. Isso já aconteceu com vocês? Vocês ouviram uma piada super engraçada que alguém contou, e aí quando você foi contar essa mesma piada para outra pessoa, você já não achou tão engraçado, a pessoa não achou tão engraçado, parece que perdeu a graça. Por que isso acontece? Bom, gente, tudo isso aí depende muito de como essa piada é contada. Tem gente que tem aquele jeitinho de contar e vai falando, vai gesticulando e torna essa piada bem engraçada. Já tem pessoas que às vezes quando vão contar, a entonação, tudo direito, a gesticulação, acabam não deixando essa piada tão engraçada. Então a piada, para ser bem engraçada também, ela depende muito de como a pessoa vai contá-la. Histórias para rir. A seguir, nós vamos ler duas piadas bem divertidas. Prestem atenção. As formigas perdem feio para as aranhas. O primeiro tempo termina em 8-0. O problema está na diferença do número de pernas. No segundo tempo, entra a centopeia no time das formigas, que reage e empata. Mas por que ela não jogou logo no primeiro tempo? Quis saber um repórter. Porque ela estava calçando as chuteiras. Então, olha só, nesse caso a gente sabe que a centopeia, por ter muitos pezinhos, ela demorou tanto para calçar as chuteiras que ela só entrou no segundo tempo. O fotógrafo de um jornal esportivo foi fotografar a partida em que seu time estava jogando. Na hora que seu time fez o gol, ele comemorou e ficou tão emocionado que se esqueceu de fotografar. Quando chegou no jornal, o editor estranhou. Você não pegou o gol? Mas se o goleiro que tinha de pegar não pegou, imagine eu, um simples fotógrafo, Agora vamos para a nossa atividade na página 8 para entender o texto. Primeira questão. Sobre as piadas, marque V para verdadeiro ou F para falso. Essas piadas, elas contam histórias verdadeiras? Não, gente? Imagina só uma centopeia de jogar futebol, Claro que não. Contam histórias ficcionais
Com certeza. História ficcional, né, é a história, aquela história inventada, ficção, né, não é real. Apresentam muitos personagens, também são falsas. A gente sabe que as piadas geralmente elas trazem poucos personagens. Não apresentam personagens falsos. Toda piada ou anedota, ela tem personagens. Tem poucos personagens, porque é uma história curta, pequena, mas tem. Tem final engraçado? Tem sim. Geralmente o final é que vai causar o riso, né? Porque é um final surpreendente, diferente do que você está esperando. Segunda questão. Com base nos textos que você leu, associe as colunas a seguir a fim de identificar as características da piada. Então vamos lá. A. Texto. Bom, a gente sabe que o texto de piada ou anedota ele é um texto curto. B. Linguagem. A linguagem, gente, utilizada nas piadas e anedotas é uma linguagem informal, ou seja, aquela linguagem que a gente fala, cheia de marcas de oralidade, né? Não tem aquela formalidade quando você vai escrever um texto. C. Objetivo. Qual é o objetivo de uma piada ou uma anedota? Provocar o riso, divertir. D. Interlocutor. Bom, o interlocutor é variado, ou seja, pode ser qualquer pessoa. Terceira questão. De que esporte tratam as duas piadas? E como é possível saber? Bom, provavelmente essas piadas elas falam sobre futebol. Por quê? Na primeira piada é mencionada a questão das chuteiras da centopeia, né? Na segunda ele fala a questão do gol, goleiro, né? E na segunda também, gente, pode ser que seja de handebol, tá? Quarta questão. Releia este trecho do primeiro texto. As formigas perdem feio para as aranhas. O que significa perder feio? Bom, perder feio é que as pessoas falam muito quando você perde por uma grande diferença, né, no placar. Quinta questão. Por que o narrador afirma que as formigas estavam perdendo por conta da diferença do número de pernas? Bom, gente, as formigas elas estariam em desvantagens, pois elas têm apenas o quê? 6 perninhas, enquanto as aranhas têm 8. Sexta questão. Nas piadas é comum a ideia que causa o riso ser apresentada no último trecho ou na última frase. Ou seja, o que vai trazer o riso da piada? Um final surpreendente, diferente do que você estava esperando. Então, final da história. Identifique esse trecho ou essa frase das piadas que você leu e represente-os por meio de desenho. Então, você vai lá voltar no texto, tanto da centopeia como no texto lá do fotógrafo. Vão olhar as últimas frases e desenhar aqui, tá? O final surpreendente, tanto do texto 1 quanto do texto 2. Piadas ou anedotas são historinhas curtas, contadas para divertir quem as lê ou as escuta. Então a gente já sabe que a piada ou a anedota, apesar de que há uma diferença entre piada e anedota, tá, gente? Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas há uma diferença, mas ambas são histórias curtas que são criadas para divertir, né? Para divertir quem está lendo ou quem está escutando. Geralmente elas têm um final inesperado e é o que vai causar o riso, né? Geralmente esse final inesperado ele vai ser engraçado por ser inesperado e vai provocar riso. Existem piadas sobre os mais variados assuntos. Inclusive, algumas são criadas especialmente para divertir crianças. Então, geralmente, essas piadas elas são direcionadas. Tem piadas para o público infantil, piadas para adultos, também tem piadas que envolvem qualquer público. Entretanto, é importante que você reflita sobre as piadas que quer contar. Por quê? Bom, piadas, gente, antigamente, essa anedota na verdade, eram histórias que não eram para ser contadas, né? Eram histórias que não eram para ser publicadas. Mas, como as histórias que não eram para ser publicadas eram mais engraçadas, começaram a serem publicadas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem piadas que elas são desrespeitosas, podem ser preconceituosas, né? Existem piadas que usam palavras, palavrões, então a gente tem que ter cuidado e esse tipo de piada a gente não deve estar compartilhando, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre anedota. Definição. É um gênero textual que apresenta uma narrativa composta por diálogos diretos, situações do cotidiano que surpreendem o locutor. Primeira coisa, o que é o diálogo direto?
O diálogo direto é aquele diálogo que tem a fala direta do personagem, não é aquela fala em que o narrador vai transcrever do jeito dele, né? O narrador vai utilizar da fala do personagem e vai criar as palavras dele. Não, é a fala direta, aquela que tem um travessão, né, antes, e vem a fala do personagem. Situações do cotidiano são situações que acontecem no nosso dia a dia, por isso são engraçadas, né? Vai relatar uma história ou curiosa, né? Pode ser uma história bem curiosa e engraçada, e geralmente ela vai ter esse intuito de provocar o riso. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a origem da anedota. Entre os antigos da Grécia havia duas sortes de literatura. Aquela que era publicada, né, que era divulgada para a população, e uma que era lida só em particular. Essa que era lida só em particular, ela era chamada de ananecdotos. O que significa ananecdotos? Significa textos que não devem ser publicados, né? Então essa palavra ela foi formada por dois vocábulos, o an, né, ou a, que significa não, e o ekdot, que significa levado para fora. Ou seja, esses textos eles não eram para ser publicados, não eram para ser levados para o público, tá? Era para ser lido em particular. Mas tudo que é proibido, né, às vezes também é muito legal. Essas piadas, como eram textos divertidos, por mais que não fossem levados para fora, as pessoas queriam conhecer esses textos, porque eram engraçados. E aí, com o tempo, as anedotas acabaram perdendo o sentido da origem da palavra, né, porque eles são textos publicados com o intuito de provocar riso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características da anedota. Primeiramente, narrativa curta, é um texto curto, né? Por ser um texto curto, ela não exige um enredo complexo. É uma historinha mais simples, né? São textos populares, ou seja, a população adora, vai de boca em boca, né? Serve para descontrair, para divertir, para animar. A autoria ela é desconhecida. Dificilmente você vai ver o nome do autor abaixo do texto de uma anedota. Tem aqui o texto, você vai ler embaixo, não tem o nome do autor. Ambiente informal, ou seja, você não vai contar uma anedota, tá lá uma reunião de trabalho, uma coisa bem séria, você chega e começa a contar uma anedota, uma piada. Você não deve fazer isso, porque elas devem ser utilizadas em ambiente informal, por reunião de família, reunião com os colegas, aí sim você pode estar contando. Bom, para saber mais, você sabia que as aranhas não são insetos? Pois é, gente, as aranhas e os insetos podem ser considerados primos distantes, afinal pertencem ao grupo, né, todos ao grupo dos artrópodes. As centopeias também fazem parte do grupo dos artrópodes, tá bom, gente? Mas tampouco são insetos. Para você nunca mais se confundir, lembre-se sempre de que todos os insetos têm 6 patas. Aranhas têm 8 e centopeias, muitas. Então, se tiver mais do que 6 patas, não é um inseto. Vale a pena conhecer. Proibido para maiores. As melhores piadas para crianças. Bom, aqui é uma indicação, gente, de um livro, tá? De piadas para crianças. É bem interessante, é do autor Paulo Tadeu. A editora é a editora Matrix. E é um livro de piadas divertidas, selecionadas principalmente, né, para crianças. Então é bem interessante que vocês pudessem adquirir esse livro. Página 11, vamos produzir. Fazendo a piada circular. Peça alguém da sua família que lhe conte uma piada. Em seguida, vocês vão escrever essa piada no espaço abaixo. Na próxima aula, você e seus colegas vão contar para a turma as piadas que aprenderam. Bom, siga as instruções e divirta-se. No caso de quem está em casa, tá, que não vai vir no presencial, pode pegar a piada que um familiar contou e contar para outro familiar ou um vizinho, tá certo, gente? Já que não vai poder contar na sala de aula. Agora nós vamos para a correção da nossa ficha de atividades. Página 3. Leia as frases abaixo. Elas são os finais de algumas piadas. Um fazendeiro comprou um despertador. Você pagou caro. Você pagou caro. Vocês deveriam ter vergonha de servir sopa com uma mosquinha só. Leve este prato e só volte aqui com pelo menos uns 10. Porque eu estou de mudança e meu contrato de locação diz que eu tenho que devolver o apartamento nas mesmas condições em que ele me foi entregue. Se ele tiver como pagar pela refeição, será servido com maior prazer.
Bom, gente, agora a gente vai ler as piadas e em seguida a gente vai olhar, qual é o finalzinho que se encaixa em cada piada. Vamos para o item A. Uma mulher entrou em um pet shop e disse para a atendente: eu preciso de 2 ratos grandes e uma dúzia de baratas. Puxa vida, exclamou a vendedora, assustada com o pedido. Por que você precisa desses bichos nojentos? E aí vem o nosso final. Porque eu estou de mudança e meu contrato de locação diz que eu tenho que devolver o apartamento nas mesmas condições em que ele me foi entregue. B. Juliana. Acabo de comprar um papagaio que fala, custou R$1.000. E a Cristina pergunta: e o que ele fala? A Juliana: você pagou caro, você pagou caro. Item C. Um sapo senta-se à mesa de um restaurante e pede uma sopa ao garçom. Quando seu pedido chega, o sapo começa a gritar: garçom, garçom! Pois não, senhor, diz o garçom que veio correndo. Tem uma mosca na minha sopa, diz o sapo muito bravo. Puxa vida, senhor, responde o garçom bastante sem graça. Não sei como foi acontecer. Vocês deveriam ter vergonha de servir sopa com uma mosquinha só. Leve este prato e só volte aqui com pelo menos umas 10. Item D. Um porco passeia pela fazenda até que encontra um galo chorando. Qual é o problema? Pergunta o porco. Acho que estou destinado a ir para a panela, responde o gato. Por que pensa assim? O fazendeiro comprou um despertador. Item E. Um homem entra em um restaurante e pergunta ao garçom: vocês servem caranguejo? E o garçom prontamente responde: se ele tiver como pagar pela refeição, será servido com o maior prazer. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!